Esperar o pessoal chegar aí, chama o vizinho, a vizinha, compartilha aí com o pessoal, com seus amigos, com seus queridos. Chama o vizinho e a vizinha e vem.
preencher o coração dessa esperança, dessa alegria, da certeza de saber que Ele está conosco, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da sua família. Amém? A próxima canção diz que nada vai nos separar do amor de Deus. Mesmo que a gente se abale, Ele virá nos socorrer, né? Porque Ele nos ama, Ele é o mesmo para sempre. Então, se alguma situação vem abalar a nossa fé, a gente tem que estar firmado em Deus e ter a certeza que Ele sempre está conosco. Amém?
começar a nossa conversa aqui agora com os nossos queridos pastores. Queria chamar aqui o Israel aqui para frente, juntar conosco aqui. Chega aí, pastor. A gente tem vivido um momento crucial na humanidade, né? Um momento histórico na humanidade. E a gente estava conversando e me veio essa pergunta, né? A gente vendo as pessoas falando, a gente vendo as pessoas se suicidando, pessoas que estão em casa sofrendo, pessoas que estão à frente do trabalho, né? Profissionais da saúde, porque realmente não é uma situação que a gente nos pegou de surpresa, não sabemos o que fazer, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, vamos ensinar nosso pastor e a nossa pastora, pastor Israel, né? Pastora Zenaide, para quem está acompanhando ainda não pertence, né? Os conhecidos, os vizinhos, os amigos do Facebook, né? Os irmãos da igreja, né? Temos aqui a nossa pastora Zenaide, pastor Israel, e eles vão falar um pouco, né? Como a gente consegue manter a vida espiritual em dia, como a gente consegue manter um psicológico centrado, como a gente vai lidar com essas coisas, né? E a gente pensar isso no geral e também pensar isso no individual. Porque a maneira como um pai enfrenta 24 horas dentro de casa com esposa e filhos, às vezes é diferente do que a mãe enfrenta em home office com os filhos em casa, tendo que estudar à distância, né? Algumas pessoas sempre foram próximas de muitas pessoas, outras pessoas sempre já se mantiveram já no seu cantinho, né? Isolada, mas tem uma diferença entre você poder sair de casa e não querer, e tem uma diferença de você realmente não poder sair de casa, saber que é perigoso. Então eu queria, não sei qual dos dois vai começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? A gente queria ouvir, a gente tem essa curiosidade, e você, irmão, compartilha aí no Face, porque muitas pessoas precisam ouvir sobre essas coisas, né? Muitas notícias ruins têm chegado. Mas é bom a gente saber como a gente vai enfrentar isso, né? Então, pode ser que alguém no seu Facebook, alguém do seu hall de amigos, esteja precisando ouvir essas coisas, né? Então, não esquece de compartilhar aí boas novas e esperança com as pessoas que você ama. Então, boa noite, né? A todos e a todas, graça e paz aos irmãos amados, né? Eu queria trazer um pouquinho aqui um viés mais psicológico. Eu quero então aqui me utilizar do curso que eu tenho feito. Faltam 2 meses para eu terminar o curso de psicologia, se a pandemia deixar, né? A gente está aí no processo das aulas remotas, os atendimentos suspensos, mas estamos aí. E então eu estou nesse final do curso aí da graduação de psicologia, então eu gostaria de trazer um pouquinho mais nesse viés. E a gente começa a pensar então. Gostaria de fundamentar aqui com o Carl Rogers, ele é um psicólogo norte-americano, né? Desenvolveu aí a psicologia humanista, e ele traz muita questão das relações interpessoais. E quando nós pensamos nisso, né, a gente pensa em relacionamento, em aproximação e na possibilidade do encontro, da presença, de estarmos juntos no corpo também, no corpo a corpo. Mas então, para essa conversa, eu queria trazer uma ideia que hoje nós temos disponível, o virtual. E o virtual, ele não precisa necessariamente ser oposto ao real. Nós podemos sim nos utilizar do virtual para que nós possamos desenvolver um relacionamento com presença, com afeto. Porque é o que nós temos hoje, como já foi falado aqui pela Mari, nós estamos vivendo um momento histórico, isso vai aparecer nos livros. Aí é um momento no mundo histórico que nós tivemos aí 100 anos atrás, aproximadamente. Então, é importante nós percebermos isso, que as relações, elas precisam ter qualidade. Nós temos pessoas hoje que, como o Roger vai trazendo a questão dos grupos, das relações interpessoais,
elas acabam se dividindo em grupos, assim. Então tem aquelas pessoas que mesmo elas sentindo medo, foram pegas de surpresa com essa pandemia, elas sentem um pouco de ansiedade, a sua rotina saiu aí um pouco do controle, porque todos nós, a nível de Brasília, ficamos um pouco sem ponto de apoio. Tudo foi diferente para a gente agora desenvolver. Então, a nossa relação em casa é diferente, o nosso trabalho, temos que nos reinventar. Então, esse grupo de pessoas são aquelas que sentem um pouco de ansiedade, mas elas se permitem não serem paralisadas, não paralisar as possibilidades de se reinventar, de se relacionar, ainda que seja diferente do corpo a corpo, né? E aí é interessante nós pensarmos em saúde mental na questão de revisitar nós mesmos, olhar o mundo com tudo que acontece e revisitar o nosso coração. Isso se chama autoconhecimento. Isso se chama a gente lançar sobre nós mesmos um olhar onde a gente percebe questões que precisam ser tratadas, refletidas, né? Para você aí que é cristão, colocadas em oração. Para você que não é cristão, colocadas aí numa possibilidade de reflexão. Para que assim você possa ir trabalhando e tratando tudo isso que está acontecendo de uma forma aí saudável. Lembrando que nenhum ser humano é saudável 100%, né? Tem aí outros grupos, né? Aquele grupo que ele vai lá então pro nível do trabalho, da correria, e ele se afasta dessa realidade aí. Ele se afasta, de repente ele percebe que não dorme direito e está angustiado, mas ele não se conecta com ele mesmo. Então a gente chama um pouquinho a atenção de que muitas vezes as coisas acontecem, elas nos ajudam a fazer parar um pouco. Então eu convido você a parar um pouco, refletir um pouco, a pensar um pouco sobre tudo isso e se conectar com você mesmo neste momento. Tem aquelas pessoas também, outro grupo, que são aquelas que não levam muito a sério, né? E é interessante quando a gente pensa nisso, porque a gente pensa em responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade moral hoje. Porque quando a gente pensa, ela está trazendo o Roger, provavelmente o pastor vai trazer aqui a questão de Jesus Cristo e Bíblia. Quando nós pensamos nessa linha, nós pensamos em cuidado com o outro e o autocuidado, o cuidado comigo mesmo. Então a gente tem uma responsabilidade moral com a sociedade. Hoje nós temos pessoas que elas são invisíveis e que elas precisam muito mais do que nós que estamos aqui, talvez numa situação um pouco confortável diante de toda essa pandemia. E nós precisamos olhar para isso. Então esse primeiro ponto, a gente tem aí vários pontos para falar, um pouco sobre a questão patológica, um pouco aí sobre a ideia de rotina. Vão perguntando, vão colocando ali, a Mari vai falando, a gente vai respondendo aí. Legal. Estamos juntos aí na caminhada, né, Mari? Tipo, mais essa live hoje aí pra gente conversar um pouquinho. Na verdade, a gente quer falar um pouco sobre essa questão de saúde espiritual e é engraçado como que nos tempos de crise aparece muita coisa, né? Muitas coisas que a gente não conseguia perceber na caminhada da gente mesmo e das pessoas que estão perto, a gente começa a perceber, né? As pessoas ficam bastante angustiadas e em momentos de angústias, as pessoas elas acabam recorrendo de alguma maneira ou tentando pensar um pouco mais na possibilidade de Deus, em um Deus mais presente, em um Deus que ouve oração, um Deus que está presente na cena, na verdade, né? E aparecem também as confusões espirituais, né? Muitas pessoas elas começam já a perguntar se vai acabar o mundo amanhã e já começam a vir as profecias de que o mundo vai acabar e que Jesus já vai voltar e tal. Assim, desde a cruz de Cristo, Jesus está para voltar, né, pessoal? A gente sabe que ninguém vai saber a hora disso, quando vai acontecer, mas assim, as pessoas ficam muito confusas e perguntando, muitas pessoas me perguntaram sobre a questão do anticristo, se é esse momento que a gente está vivendo, tentando encaixar essa crise, essa pandemia mundial dentro de versículos bíblicos isolados e tal. Então é muito complicado isso, a gente precisa conversar um pouco sobre, até para esclarecer um pouco algumas questões, as pessoas conseguirem perceber que a história está caminhando sempre, e a gente sabe que ela está indo para um processo, pelo menos aqueles que confiam em Deus e têm como postura a fé cristã,
eles sabem que o mundo está caminhando para isso, a gente vai chegar nisso, né? Se é esse momento, não dá para dizer para você que é ou não é esse momento, mas que a gente sabe que esses são prenúncios do que iria acontecer uma hora ou outra iria acontecer. Então a gente precisa ter calma, um pouco de cautela e caminhar assim, com uma certa segurança daquilo que a gente criou sempre. Então é engraçado a gente pensar que a caminhada cristã, para muitos cristãos hoje, parece que começa a fazer um pouco mais sentido. Por quê? Porque nesses momentos onde parece que a gente está muito próximo da morte, na verdade, as pessoas se assustam e algumas pessoas começam até a aparecer, né? Na igreja. As pessoas estavam sumidas e tal, de repente começam a vir para a igreja. E hoje eu até estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, acho que ele veio aqui, eu estava mexendo aqui, ele falou assim, fazia tempo que eu não via. E ele falou, acho que eu vou voltar para a igreja, o negócio está ficando meio perigoso. Então as pessoas elas têm essa consciência, não que ele estava brincando falando isso, mas é uma verdade. Muita gente começa a querer procurar Deus. Por quê? Porque o final da vida da gente a gente não sabe qual é o momento e com esse vírus aí, digamos, à solta, né, a gente até cumprimentar os outros, a gente fica meio preocupado e tal, e começa a ter uma certa ansiedade por causa disso, e começa até, eu diria que essa é uma época, concluindo essa minha primeira fala, uma época de todos os deuses, né? As pessoas procuram Deus em tudo quanto é coisa, todo mundo começa a procurar alguma forma de espiritualidade, porque assim, está com medo na verdade de morrer, está com medo de perder pessoas próximas e tal, e elas começam a procurar. Eu acho que, apesar disso ser uma coisa positiva, digamos assim, em alguns aspectos, eu acho que as pessoas elas acabam se perdendo e se vendendo também na fé. Então eu queria falar um pouco dessa saúde aí, saúde espiritual nesse sentido, das pessoas crerem naquilo que sempre creu. Né? Eu já reconheci Jesus, já entendi as doutrinas do Evangelho, já estou na caminhada, sei para onde isso vai dar e sei que depois da morte eu terei uma vida eterna. Então a gente tem consciência dessas coisas e seguir com certa tranquilidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Pastor, então, eu tenho uma pergunta. Pessoal, vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários. Vocês também podem dar. Você vem fazer uma pergunta? Depois? Vai quebrar. Vai lá. Vamos embora. A gente que lê a Bíblia, a gente já viu a questão do dilúvio, né? Sim. Várias questões em que Deus ficou tão decepcionado, bravo com a humanidade e às vezes a gente se pergunta, o mundo inteiro sofrendo, a justiça de Deus onde está? É justo isso? Não é justo? Por que essas coisas têm acontecido? Se não é o sinal, né, do final do tempo, por que essas coisas acontecem? Tem pessoas cuidando de pessoas e estão morrendo, né? Então, às vezes não cabe no nosso entendimento essa tranquilidade de confiar que a gente cantou a música, né? Que todas as coisas cooperam, né? A gente fica com essa angústia, a gente se pergunta, né? Porque a nossa fé funciona quando tudo vai bem, né? Mas quando a gente vê essa situação global, né? Onde que está Deus no meio de tudo isso? Pois é, Ele está onde Ele sempre esteve, na verdade, né? Ele está onde Ele sempre esteve. Deus, Ele é soberano. A soberania de Deus, nesses momentos, ela, pelo menos para todos aqueles que entendem Deus, eu penso que a gente não tem como explicá-lo, né? Tipo, a partir do momento que eu explico Deus, aí o negócio complica muito, né? Então, Deus é inexplicável, é insondável, como diz lá em Romanos, fala que Deus é insondável, ninguém deu nenhum tipo de conselho a Ele, Ele está no mesmo lugar. E também não dá para afirmar que Deus está fazendo isso. Agora, sem dúvida nenhuma, Deus está permitindo. Dizer para você que nós temos uma resposta clara para isso, para qualquer pessoa, ou qualquer um que diga que tem uma resposta clara sobre isso, em relação ao que Deus está fazendo, eu acho que seria muita arrogância humana falar. Mas, no geral do Evangelho, dá para se entender que Deus permite essas coisas, e que, inclusive, Ele promove esse tempo de mal aparente no mundo em processos de coisas boas. E por mais que a gente não consiga enxergar algumas coisas boas, Deus está fazendo os seus decretos na terra e fará isso com toda certeza. Então eu não tenho
Algumas pessoas elas chegam a dizer, não, mas Deus, se Deus faz isso e permite isso, Ele não é bom. A gente entra para aquela crise de Epicúrio, né? Tipo, ou Deus é bom, ou Deus não é bom, ou Ele não é todo poderoso. Então, uma das duas coisas Ele não pode ser. Porque se Ele é todo poderoso, Ele teria que fazer o bem acontecer. E se Ele é bom mesmo, então Ele não é todo poderoso, porque Ele não pode fazer todas as coisas. Então, a gente entra por essa crise, né? E o mundo vive um pouco disso hoje, né? Mas eu acho que as pessoas elas estão buscando a Deus. Eu acho que elas, inclusive, já vi muita gente dizendo que Deus deu esse tempo aí para a humanidade para que a gente possa voltar para a nossa casa, voltar para nossas famílias, dar um tempo nessa correria que o mundo está muito acelerado, então de repente dar um pause para que as pessoas possam repensar, inclusive, o que está fazendo, né? Então muita gente está parada. A angústia, ela é iminente, assim, vem acontecendo tudo isso no mundo e as pessoas começam a ficar preocupadas com isso. Eu não vejo que Deus ele é mau, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E dentro da bondade de Deus está contida também a justiça, juízo e tudo mais. Então, tudo isso irá acontecer um dia de uma forma muito mais eficaz e muito mais visível para todo mundo. Mas, assim, atos de justiça de Deus já vem acontecendo. Para aqueles que estão em Cristo, Cristo é a nossa justiça. Então, não se preocupem, aquele que é cristão, evangélico, já entendeu Jesus Cristo, já está com a sua mente esclarecida nessa questão, fique em paz e tal, e sabendo que a nossa esperança não é aqui. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, que a nossa vida, se a gente for considerar a nossa vida somente essa vida aqui, nós somos a pessoa mais miserável que existe. Por quê? Porque ele está pensando num conceito muito maior de vida. Vida como um estado de eternidade, né? Então, eu penso que é por aí. Essa questão da angústia me chama bastante atenção, fazendo aqui um link, né, com a ideia mais trazida aqui, teológica do pastor. O Jasper, ele é existencialista, ele século XX aí, pensador, ele traz a questão da angústia como uma questão da situação limite. E aí ele vai falando que a angústia ela tem a ver com esse desencaixe da realidade. E ele apresenta a angústia como algo calado, assim, algo que fica escondido em você. E vai colocando que essa disrupção da realidade, assim, esses desencaixes que vai acontecendo, vai gerando no coração das pessoas algo que ela não consegue lidar. Então, o vírus, o sentido que vai ser dado a essa pandemia é de cada um de nós. Então, se a gente olhar para essa pandemia como, é o fim, eu agora tenho que ficar paralisado, eu não posso mais produzir, eu não posso me reinventar, isso tem que passar. Então, assim, o sentido que for dado a ele é por conta de cada um de nós. Então, a gente precisa fazer esse exercício de rever, olhar de novo, parar, refletir, fazer as orações, fazer os estudos, para que a gente possa ir dando passos numa direção de ressignificar o sentido que a gente vai dar. Né? E aí vem muito ao encontro disso, né? Fique em paz. Fique em paz no meio desse caos. Fique em paz no meio de tudo isso, porque você pode reaprender uma nova forma de fazer. O fazer da vida. O viver, ele pode ser reaprendido ou ressignificado, né? Você tinha uma pergunta para o nosso Pés aí, nosso machista. Tinha uma pergunta para o pastor, depois eu tenho uma pergunta para a Zenate. Sem complicar muito daí, para não... Boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando com vocês. Valeu, cara. Eu fico imaginando uma psicóloga conversando com um teólogo em casa. Deve ser altos papos das crianças, só na Netflix, não quero saber de nada. Mais ou menos por aí. Então, assim, pastor, em meio a toda essa loucura, assim, como o senhor vê essa questão de cultos online? Que uma hora as pessoas criticavam outras pessoas que ficavam em casa, que chamavam desigrejados, que ficavam em casa assistindo cultos online. Agora todo mundo se vê numa situação de assistir culto online. Agora não é um culto, mas a pessoa se vê obrigada, né? E nesse mesmo pensamento eu pergunto para você o que você pensa sobre como fica uma estrutura financeira de uma mega igreja versus uma estrutura espiritual de membros que consomem muito estar na igreja,
depender de tempo, de parede, de estar ali, claro, em comunhão, né? Mas tem pessoa que é viciada, né? Sabe que Verdade. existe vício de igreja, né? Sim. E acho que é mais ou menos essa a pergunta. Depois eu quero fazer uma pergunta para psicóloga, futura psicóloga. Pois é. É legal assim, você ter essa percepção, mas eu acho assim, que de fato a igreja ela vai continuar. Eu acho que depois disso a igreja vai voltar para o convívio normal de relacionamento, talvez não com talvez até com um pouco mais de intensidade, eu acho. Porque as pessoas elas sentem falta, na verdade, desse convívio. É só você conversar com qualquer família, eles estão loucos para vir para a igreja, entendeu? Então, tipo assim, mas eu não sou um pastor assim que fica o tempo todo. Se você não estiver no culto, na igreja e tal, você deixou de ser cristão ou tal. Não, para mim, independente. Eu acho que a igreja invisível ela existe, né? A igreja invisível onde é o corpo de Cristo mesmo. Isso aqui faz parte do corpo de Cristo, mas não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é pessoas de vários lugares, tribos, povos, nações, raças e tal. Então essa é a igreja invisível. Eu não sei onde ela está. Nós não podemos definir, dizer assim, essa igreja aí eu não tenho noção dela, não tenho noção de tamanho, não tenho noção de quem é e tal. E eu acho que isso é que vale. Mas de fato é muito legal você estar junto, né? Esse momento, por exemplo, de comunhão, eu estou adorando estar aqui com vocês, porque a gente está um monte de tempo aí longe, né? Então é tão bom a gente poder se relacionar, olhar a face aí dos irmãos, né? Pelo Face e tal. E é muito bom a gente poder estar presente, mas eu, sinceramente, eu acho que isso faz a gente repensar essas críticas que a gente faz também, né? Essa pergunta tua faz pastores e mais pastores repensar, e tem alguns pastores dizendo que o mundo mudou, né? De um mês para cá, um mês e meio para cá, o mundo é outro. E as pessoas estão fazendo live. Eu só lamento, eu até disse esse dia num vídeo meu gravado, eu lamento não ter prestado mais atenção nas aulas de novas tecnologias na faculdade, quando eu fiz. Porque a gente fica sofrendo aqui com essas lives, tudo mal feita, e vocês têm que ver a gente desse jeito e tal. Podia ter uma coisa mais profissional já. Mas nós não temos porque não havia essa preocupação. Então eu acho que isso faz a gente repensar muita coisa, né, nesse sentido. E a questão da pessoa que cultua dentro da sua casa pela internet, você não é menos cristão e a gente não tem como julgar isso. Mas eu acho ainda que eu queria convidar você, inclusive, para quando voltar, você vir aqui para a igreja. Porque eu acho que é importante a gente estar junto. Agora, a questão das megas igrejas, eu acho que eles estão sofrendo. Porque, assim, especialmente aquelas que viviam de ofertas, né? Que tem igrejas por aí que tem irmãos que são realmente dizimistas fiéis, mensais e tal, e continuam fazendo pelo banco e tal, ou por outros tipos de... Mas aqueles que viviam desse grupo grande de pessoas que se reuniam nos seus templos, essas pessoas estão sofrendo. Quer dizer, não está sofrendo muito, porque essas pessoas já tinham muito dinheiro, então dá para eles viver pelo menos uns 10 anos ainda. Então, eu acho que, de fato, eles estão regados e estão só esperando que volte para eles de novo fazer o mesmo processo, que eu acho bem difícil e sofrível, mas vamos lá. Essa pergunta que você fez e a resposta do pastor me levou a uma palavra que eu acho que tem sido uma das palavras principais dessa pandemia, que é autonomia, né? É isso aí. A gente estava vivendo com alguém comandando o nosso tempo, a nossa rotina comandando o nosso tempo, né? E agora, mesmo quem precisa trabalhar, quem está trabalhando em casa, a gente tem uma certa autonomia. E o que a gente está fazendo com essa autonomia, né? Como você falou, algumas pessoas preferiam ficar em casa, assistir um culto online, ter o seu devocional, mas conseguiam equilibrar essa autonomia de devoção. E muitas vezes as pessoas estavam acostumadas a ir à igreja, às vezes tendo vários horários que pode assistir o culto, vários momentos que pode tirar para o devocional, acabam não fazendo porque não tiveram esse treino de autonomia devocional, né? Como a gente trata isso? São coisas a se pensar, né? E aproveitando essa palavra também, autonomia, a gente passa pela individualidade, né? Então eu vejo, temos tempo, estamos em casa. Então eu vejo muitos amigos querendo produzir 100%, que se sentem assim,
eu estou na quarentena, eu tenho que fazer as coisas, eu não posso ficar sentado, eu não posso ficar deitado, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer artigo, eu tenho que estudar, tenho que arrumar alguma coisa lá em casa, eu preciso produzir, porque eu estou com tempo. A gente aprendeu que tempo é dinheiro, né? Então muitas pessoas têm essa necessidade de se mostrar produtivo. E outras pessoas, como eu não vou mentir, eu fiquei os primeiros dias da quarentena da minha, assistindo Netflix e descansando. Eu sei que me espera depois que tudo isso acabar, né? E agora eu estou voltando aos poucos à atividade. Eu já tinha essa questão de procrastinação, a gente acaba somatizando, né? Quanto mais tempo a gente tem, mais somatiza os perfis, a característica das pessoas, né? Então, eu queria perguntar para você, até onde é saudável o equilíbrio? Eu estou fazendo errado se eu não produzo? Não tenho necessidade de produzir tanto? Eu estou fazendo errado se eu quero produzir sempre? Eu sei que tem uma palavra que chama equilíbrio também, né? Mas às vezes em língua crise a gente realmente não sabe o que fazer. Como a gente pode pegar um fiozinho ali para nortear o nosso comportamento? Na verdade, essa crise, ela nos pegou muito de surpresa. Então, ela veio ali no viés do susto, né? Ela nos tirou o chão. Mas eu penso assim, e as literaturas vão trazer que a questão da rotina, né? Pensando aqui um pouco mais nesse caminho, para quem é bem sistemático e gosta de tudo com muito horário e mantém aquela questão de acorda cedo, dorme, né, ali cedo. Tem muita gente falando que trocou o almoço pelo café da tarde. Mas tem pessoas que ela tem ali na sua personalidade mesmo, nos seus hábitos, e ela é confortável, uma zona de segurança para ela, essa rotina. Para esse grupo aí de pessoas, o quanto é importante ela conseguir se desorganizar um pouco, sabe? Ela parar mesmo, e aquele dia que ela vai tirar para ela, e ela não vai produzir dentro daquela ideia do que é produzir. Mas ela vai ficar ali aquela ideia de cultura inútil mesmo, deitar, ver TV, ver qualquer coisa ali, sabe? O quanto esse grupo de pessoas consegue lidar com esse se desorganizar. Mas também outro grupo, aqueles que já têm um pouco mais de dificuldade, que inverte tudo, né? O quanto para essas pessoas é importante ela pensar que ela pode trazer essa rotina. Sabe, acordar, trocar de roupa, não ficar de pijama o dia inteiro, arrumar quarto, dobrar coberta, pegar os filhos, olha, você vai trocar de roupinha que a gente vai sair, ter horários, vai ter um horário agora para pegar sol, a gente vai fazer aqui então as atividades físicas, a gente vai desenvolver alguma atividade ali de coordenação motora, né? E vou dormir essa noite, vou dormir a noite toda, não vou virar a noite. Então, assim, o Jung, ele vai trazer um termo que chama dialética. Eu gosto muito desse termo porque ele vai trazer os opostos, a tese e a antitese, né? Para formar, então, a síntese, que é a ideia de você realmente pegar os dois lados, os opostos, e você construir essa síntese. Então, eu vejo que esse é o caminho ali onde nós vamos para uma ideia de saúde mental. Entendeu? Não sei se eu respondi o que você colocou. Você vai perguntar agora? Depois? Quer fazer um adendo aí? Deixa eu falar aqui, a Maria Costa mandou aqui uma mensagem perguntando qual seria o papel da igreja nesse momento de crise. Eu penso assim que a igreja sempre teve um papel de ajudar o seu próximo, né? A caminhada da igreja é uma caminhada fora da igreja, você olhando as pessoas que precisam, as necessidades e toda uma caminhada. Mas eu acho que além disso, a igreja tem um papel muito espiritual, especialmente nesses momentos. Tem muita gente fazendo obras sociais, assim, no sentido de cuidado, cestas básicas e tal, todo mundo de fato falando e ajudando as pessoas nesse sentido. Eu acho que é importante, de fato, é fundamental, na verdade, ter pessoas que estão passando por momentos difíceis, que não têm realmente como manter as suas finanças, não consegue trabalhar e está vivendo assim momentos difíceis na caminhada. Então, eu acho que o papel da igreja também é esse, sem dúvida nenhuma, é o auxílio, é o socorro, é estar presente na cena mesmo.
A Bíblia fala que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele disse: o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, ele traz sinais. Sinais, que sinais? Sinais de cuidado. O reino de Deus é essa presença de Jesus através das nossas vidas, na vida da pessoa. Mas Jesus, ele trouxe também paz ao coração das pessoas, né? Força. Ele trouxe também todo um processo que eu acho que faz parte do papel da igreja. O papel de conscientizar também, né? Por exemplo, quando Jesus ele vem dizendo que ele é a luz do mundo, eu não penso que ele é uma grande lâmpada, né? Jesus ele veio trazer uma consciência clara das coisas, um discernimento correto das coisas. Então a gente está falando sobre equilíbrio, sobre saúde mental, saúde espiritual. Acho que tudo isso que a gente está fazendo é papel da igreja, faz parte do papel da igreja, né? E o papel da igreja no mundo, de fato, assim, de uma maneira mais radical, é levar o evangelho para o coração das pessoas, é levar Jesus Cristo, a salvação que as pessoas precisam entender em Cristo Jesus. Eu acho que esse continua sendo o principal papel da igreja em meio a qualquer tempo histórico, para aquelas pessoas que acreditam, que talvez tenham uma visão mais amilenista e acreditam que a igreja vai passar a grande tribulação. Aqui na grande tribulação, o papel da igreja é levar o evangelho, é ser mártir, é ser testemunho. O testemunho que Apocalipse fala é testemunhar, e a fidelidade dos santos cara, eu estou sofrendo, tem gente morrendo, mas eu continuo falando de Jesus e pregando o evangelho. Porque se eu creio que essa vida aqui ela é efêmera e temporal, que ela vai passar, eu tenho que acreditar que, de fato, a vida que vem depois é mais importante. E falar de Jesus, falar dessa vida eterna, que nós entramos nela a partir do reconhecimento de Jesus. Então, acho que o papel da igreja é um pouco isso, é muito isso, na verdade. Falando desse papel da igreja, a gente tem visto vários comportamentos dentro das denominações, assim, né? E a gente tem visto alguns cristãos falando que eu ficar na minha casa, eu tomar cuidado, eu usar máscara, eu cancelar o culto e fazer online é falta de fé, pastor. Não, eu estou perguntando assim, porque às vezes eu nem faço pergunta minha, mas faço perguntas que estão aí no ar. Legal, verdade. Né? Então assim, poxa, será que eu tenho pouca fé? Não, acho que você não tem pouca fé. Eu acho que faz parte, né? Faz parte do processo. Repete a pergunta de novo, que você fez exatamente. Falta de fé no mundo de Não, é que tem muitos líderes e pessoas falando que a postura de se manter em casa, de usar máscara, né, de ficar em casa, o fechamento dos comércios, né? Tem gente que acredita que é uma loucura porque a finança vai lá para baixo, tem que salvar a economia, e tem gente que acha que falta de fé, que ele tem que ir na igreja, tem que se reunir, tem que fazer aquelas reuniões, porque a gente tomando essa postura de cuidado significa que a gente não confia em Deus. Não é verdade. Se fosse assim, a gente não iria no médico. Eu confio em Deus e estou doente e não vou para o médico. Não, é uma doença, é um problema sério, é uma pandemia. Nós não sabemos aonde ele está, né? Se fosse um inimigo que a gente pudesse ver, a gente se escondia dele. Ou se a gente pudesse fugir para os Estados Unidos, o Douglas já estaria nos Estados Unidos, cara, tem dinheiro bastante, ele já teria ido embora do Brasil se fosse aqui. Mas na verdade, o que eu fico pensando é que nós temos que tomar todos os cuidados sempre. Então é isso que é o problema de espiritualizar demais as coisas. Não é falta de fé. A caminhada do mundo é uma caminhada de fé. E eu diria até que essa fé positivista que as pessoas tentam colocar, ela é meio complicada. Porque a fé do Evangelho mesmo é uma fé que você segue independente de circunstâncias. Então eu não vejo que é uma fé assim, simplesmente Não é assim, gente. É crer em Jesus, é crer no Evangelho, no poder da salvação, é crer nisso. Crendo nisso, a gente vai passar por essas dificuldades. Crendo, eu não consegui passar por essa dificuldade. Beleza, fui para Cristo, entendi a fé, estou salvo para toda a eternidade e entrei na vida de verdade agora. O problema é que a gente ainda está muito preso a esse mundo aqui e para a gente a morte é o limite. Então quando fala de morte as pessoas piram mesmo. E ter cuidado, está todo mundo dizendo, eu acho engraçado as pessoas, está o mundo inteiro falando que é um problema sério, que tem que se cuidar e tal, aí você recebe um vídeo de celular e fala, não,
esse cara aqui está certo e o mundo inteiro está errado. Não, a gente pode olhar no geral e saber que as pessoas estão falando uma coisa que é verdade, nós precisamos sim nos cuidar. Por um outro lado, a gente sabe também que a economia realmente vai quebrar, provavelmente a gente vai ter muitas dificuldades aí mais para frente, já está tendo muitas lojas fechando as portas e tal, muita gente sofrendo mesmo com isso. E a gente passando ainda por todo esse processo, vamos entrar num outro momento de sofrimento ainda, e a gente precisa de fato ter muita fé para seguir em frente, para seguir caminhando, crendo, confiando. Eu não consigo ver assim, em nenhum momento, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando estava preso, amarrado pelos pés e cabeça e tal, a prisão horrorosa que ele vivia, ele está lá dizendo assim, agora eu não estou vivendo mais na fé. Não, Paulo estava vivendo momentos de fé lá naquele momento, preso lá. Inclusive ele cantava, louvava, isso não abalou aquilo que ele acreditava. Então eu acho que o importante nesses momentos é você manter a mente saudável nesse sentido de espiritualidade. Eu creio, eu sigo em frente, eu me cuido, eu tomo os cuidados necessários. E eu diria até para você não alucinar demais com os cuidados também, né? Porque tem gente, bem no começo aí, teve pessoas que não saíam na porta da casa e tal. E tem gente ainda hoje, assim, que está com todo esse medo. Olha, se eu pudesse dar uma pastoral para você nesse momento, eu diria assim, confia um pouco mais em Deus. Com relação ao vírus, à morte, todo o processo, confie mais em Deus. Mas também se cuide, mas também não fique tão trancado, porque você pode ficar doente de outras coisas, aí já entra um pouco na área que a Zenaide vai falar um pouco mais, e você não morrer do vírus, mas morrer de outra coisa, ou desenvolver uma síndrome do pânico, ou sei lá, tantas coisas que podem acontecer. Então, acho que equilíbrio é a palavra mais legal assim, para a gente caminhar nesse sentido, Mário. Mas assim, não é falta de fé você se cuidar. Eu acho que, inclusive, é uma complicação você ter coragem de chegar num tempo como esse, abrir e falar, não, pode vir todo mundo, se abracem, fique à vontade e tal, e daí uma pessoa, de repente, é contaminada no seu grupo e acaba morrendo. Como é que você explica isso para a família? Né? Então, tipo assim, eu acho que você tem que ter cuidado, sim. Mas, assim, tenha equilíbrio. Eu acho que discernimento é uma palavra muito boa para a gente refletir nesses tempos, discernindo os tempos, os momentos de maldade. De mal no mundo, né? Não é de maldade. É interessante isso que o pastor está colocando, tem vários pontos aí que é bacana a gente falar, mas assim, principalmente essa questão do patológico, né? Muitas pessoas que já tiveram crise de pânico ou que já lutavam aí com a questão da depressão ou outros transtornos, elas podem desencadear outras crises aí sim, neste momento. Pessoas que talvez nunca tiveram, pode de repente começar a ter esse tipo aí de transtorno. Então, assim, o que a gente coloca? A gente coloca a questão de nós precisamos estar atentos aos especialistas. É sim necessário procurar aí psicólogo, psicoterapia. Hoje nós temos aí o serviço de psicologia aí online. Eu posso disponibilizar depois, né, aí os links, telefones e tudo mais. É muito importante se permitir ser cuidado. É bastante importante. E assim, é interessante quando a gente pensa nessa questão do confinamento, porque quando nós pensamos na relação saudável, a relação saudável ela é feita pelas distâncias. Então nós não temos como lidar com isso. Então nós vemos hoje um alto índice de pedidos de divórcio, porque os casais eles não são acostumados a viver 24 horas juntos ali. Mas isso eu estou defendendo que eles não podem viver? Não. O que eu estou dizendo é que o fato de você distanciar para aproximar é saudável, né? Porém, precisa reaprender, precisa um dar espaço para o outro, mas também aproveitar tudo isso para ressignificar várias coisas. Hoje nós estamos tendo na via patológica também questões muito sérias, a violência doméstica. Nós estamos tendo os maus tratos às crianças, porque imagina os pais com os filhos 24 horas, e aí a escola online, né? Que vem a ideia dos desigrejados, a igreja online, tem também a escola online. Aí nós temos os filhos, aí muitos filhos sofrendo violência, porque os pais não contam, eles estão aí muito no limiar da patologia, da doença. Temos os idosos maltratados. Então aquela questão assim, eu não preciso mais ser cobrado socialmente,
Então eu abandono já mesmo. Agora eu tenho uma desculpa para abandonar. Então é muito importante a gente fazer aquele exercício da dialética. Olhar esse extremo e olhar o outro extremo. Né? A gente entender que porque nós brigamos talvez um pouco mais com o parceiro, ou porque a gente estressa um pouco mais com os filhos, não quer dizer que a gente também agora, meu Deus, virou um monstro por isso. Porém, precisa ter cuidado, porque é um lugar que não existia. Esse lugar de 24 horas juntos, não existia para as famílias. Então a gente precisa refazer, iniciar, criar no diálogo, né? E é muito importante, devagar, aquela história da rã, né? Se você coloca uma rã numa panela de água e vai fervendo devagar, ela vai devagar ali perdendo a habilidade, as forças, e ela vem a falecer. Se você coloca a rã na água quente, ela pula fora. Então, assim, essa coisa do susto, do rápido, ela vai gerar negação. Né? Por ter acontecido tudo muito rápido, ela vem a negação. Então, a primeira coisa, não sei lidar com isso, não aguento 24 horas aqui meus filhos. Agora os professores são mais valorizados pelos pais. Né? Eu, como professora, tenho vivido essa experiência, recebo mensagem, pais até se desculpando. A gente participa de um grupo e a gente faz a parte da escola, mas assim, a gente precisa entender os dois lados, entender que não é fácil para os pais também. Porém, pais, não é fácil agora para os seus filhos também. Eles precisam reconstruir esse espaço dentro da casa deles. Verdade. Né? Show. Manda aí. É legal essa coisa que você falou do distanciamento, né? Que tem aquela piadinha que eles falam, né? Que quando você casa, você tem que morar longe da tua sogra, não tão perto para ir a pé, não tão longe para ir de mala, né? Então tem distância. Não é isso que eu ia falar. Verdade, foi sogra, né, cara? Não, minha sogra não mesmo. Foi na hora certa. Você estava falando que eu sei que você é pedagoga, professora também, né? E essa questão de ensino online, né? Esses dias eu vi uma imagem de uma foto, sabe aquelas casinhas que tem no Nordeste, por exemplo, aquelas casas de sapê que são em cima de rios, ou favela. Era uma foto assim, que dizia assim, que horas vai começar o online? Para pessoas que não têm acesso à internet. A gente sabe dessa diferença, né? Então, assim, tem esse lado e tem o outro lado também das pessoas que têm acesso a uma internet boa, tem acesso a Netflix, tem acesso a serviços de streaming, como videoaulas, podcast e assim por diante, tecnologia que o pastor nem sabe o que eu estou falando, não era o tempo dele. Graças a Deus, essas coisas não faz parte do meu tempo. Mas assim, como que é uma geração hoje criada dessa forma, vendo assim, já viveu num quadrado, né? Para você chamar a atenção num adolescente, numa criança que vive com o celular na mão, é difícil. Não é a mesma coisa, né, o professor. Ele pode usar isso como ferramenta ou não, mas hoje nessa crise, os adultos fazem isso. Assistem, não estou dizendo que alguém aqui faça isso, fazem virada, assistem 42 episódios de uma série, de uma maratona. Numa noite, gente. Sim, aí não dorme, daí fica abaixa a imunidade, daí ele está sujeito ao vírus. Exatamente. E aí eu vejo assim, o tanto de informação que uma criança absorve. Às vezes os pais, vamos assistir com a gente, eles mesmos abrem aqui no mundo sem ter o cuidado de verificar o que tem. A criança acabou começar gostando e absorve muita informação daquilo, né, no psicológico dela. De repente ela vai enfrentar a sociedade com um monte de informação errada. Então eu fico pensando, né, como que é isso, né? Essa questão social e ao mesmo tempo psicológica dessas informações, serviços de streaming, né, pastor? Isso aí. Então, Douglas, eu vou falar 2 pontos aqui. Um ponto, primeiro, opinião não é argumento e informação não é formação. Isso precisa ficar muito claro. A escola online, ela é neste momento um paliativo para que não fique sem nada
Algumas escolas, especialmente a escola que eu trabalho, é muito importante, a gente tem um grupo bacana lá, uma equipe boa. Então a gente tem desenvolvido atividades, tem feito xerox, disponibilizado na escola, e aquelas crianças que não têm esse acesso, nós temos levado na casa. A diretora com a equipe pedagógica tem feito isso pessoalmente nas casas, assim como as cestas básicas, né, que a prefeitura disponibilizou, tem feito esse trabalho, algumas escolas têm feito. Mas a gente precisa saber que informação, por melhor que ela seja, por mais, maratonou e leu tudo, não é formação. Não é formação. Opinião, você abre a internet, abre aí os podcasts, os streams, tudo aí que você falou, você tem muita opinião, mas ela não é argumento. Precisa ser fundamentado, precisa ser discutido, precisa passar pelo crivo do que se tem na literatura, construído aí ao longo dos tempos. E outra questão que eu queria colocar também é a questão do encontro do pessoal, do corpo a corpo. A psicologia vai trabalhar, tem aí algumas áreas da psicologia que trabalham com essa questão de experiência, né? E foram feitas pesquisas em lugares, isso há muito tempo, em lugares onde as crianças, quando eram abandonadas, ficavam em alguns espécies de hospitais assim, para cuidados, e essas crianças, elas eram bebezinhos recém-nascidos, cuidados por pessoas profissionais ali da saúde, que eles davam para essa criança, então ali a higiene, a alimentação, né, enrolava ali naquele paninho e ia colocando no bercinho. Então ia passando, como sendo ali aquela linha de produção, que a gente lembra da Renault, dessas, vai produzindo ali, essa está pronta, essa está pronta. Crianças morriam por falta do toque. O ser humano, ele precisa do toque. O toque, a presença, o calor humano, isso é vida. Então, assim, a escola, ela já era falível, questionável na presença. Então, no virtual, ela ainda é mais falível. As aulas eu acompanho, eu tenho um filho do ensino médio e uma filha do fundamental 5º ano. Eu acompanho as aulas dos dois. Eu acompanhando, gente. Tem vezes que eu vejo eles assim muito angustiados. Eu acompanhando. Imagina a criança que faz sozinha. Eu ia falar isso, você tocando na criança. Ele falou, muitas crianças não têm acesso à internet. Mas muito mais crianças têm acesso à internet e não têm acesso a pais que tenham condições de ajudá-los a estudar. Exatamente. Às vezes até analfabetos. Exatamente. Pais que muitas vezes estão com o corpo presente, mas ele mesmo não entende. Ele muitas vezes, você colocou alfabeto funcional ou analfabetos mesmo. Essa é a realidade. Vocês viram ali quando saiu do governo os residenciais lá, o tanto de pessoas invisíveis para a sociedade. Nós temos um problema, por isso que eu falo que a nossa responsabilidade é moral. A gente costuma falar que o indivíduo é um número agora, CPF, mas pessoas que não eram nem um número. Então, mais do que nunca, a nossa responsabilidade é moral. Nós não podemos nos dar ao luxo de dizer, eu não sei, não vou cuidar, não nos responsabilizarmos, porque é por nós e pelo outro. Eu não estou nem aí, eu não pego. Não, a gente não pode. A responsabilidade é moral. E vem a questão que eu ando pensando da empatia. As pessoas não têm mais empatia, o amor está se esfriando, porque a gente vê os números absurdos. E a gente vê um país que chorou porque uma banda, não desmerecendo e nem diminuindo a dor dessas famílias ou desse momento, mas a gente viu um país chorando porque uma banda morreu num acidente de avião, um país chorando porque uma boate incendiou, um país chorando porque um avião com jogadores caiu. E hoje a gente vê pessoas desse mesmo país falando, mas pode abrir o comércio, aqui só morreram 9.000. Isso é um problema, né? É muito complicado, porque mesmo a gente sabendo, no geral, as notícias, poxa, na minha casa não chegou, na minha cidade não chegou. Como que eu vou ter empatia com as pessoas que essa situação já tirou deles o filho, a mãe, a saúde, o emprego, né? Como pensar, organizar o nosso coração, a nossa mente, para saber, poxa, comigo está tudo bem. O meu auxílio já saiu, né? O do irmãozinho aqui está na análise, né? Poxa,
fulano perdeu um ente querido, né? Mas a minha casa está tudo bem com o pessoal da minha casa, né? Então, às vezes a gente acha, poxa, toca em frente. Poxa, mas as pessoas que perderam, será que dá para seguir em frente? Tipo, eu não estou sentindo, mas tem muita gente sentindo. Olha, eu entendo. Eu não vou dizer para você que eu entendo a dor da pessoa que perdeu, né? Por exemplo, eu perdi minha mãe, perdi meu pai. A gente já perdeu pessoas muito próximas da gente, né? Parentes e tal, e a gente sabe que é muito dolorida essa questão da separação. Por um outro lado, eu acho assim que a gente também nunca parou em um momento histórico no Brasil, digamos assim, para olhar quantas pessoas morriam assassinadas, quantas pessoas morreram de câncer, quantas pessoas morreram de AIDS, quantas pessoas morreram de tantas outras coisas que acontecem no Brasil. Eu acho que algumas mídias acaba por exagerar um pouco na questão de ficar o tempo todo martelando. A gente já sabe as informações necessárias. Por exemplo, elas continuam repetindo todos os dias. Bom, que bom, continuam repetindo, o povo ainda continua saindo para a rua fazendo as coisas. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir. Os caras chegam em São Paulo, por exemplo, quando está 50% do comércio todo fechado, eles consideram já um número bom. E São Paulo é o pico lá da epidemia no Brasil, digamos assim, né? O epicentro lá do vírus. E é interessante você olhar para tudo isso, saber que há uma necessidade realmente de se cuidar, uma necessidade de a gente ter essa preocupação, essa empatia com o outro, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que esse é, de fato, Apocalipse, lá quando a gente teve aquela série aqui falando sobre Apocalipse, uma das coisas que eu disse que era um dos papéis da igreja no tempo das angústias, é uma igreja que ora, é uma igreja que intercede, é uma igreja que se coloca no lugar, que ora, que dentro da possibilidade aconselha, está perto, entende? Agora, como é que você faz isso virtualmente falando? Não, a gente está tentando fazer isso aqui. A gente está tentando falar alguma coisa para o seu coração, para a sua vida, que traga para a sua vida esperança, que traga para a sua vida consolo. Você disse, por exemplo, a pessoa que perdeu alguém, o que faz? A gente tem que falar o que a gente sempre falou para todas as pessoas que a gente viu que perdeu alguém muito próximo. Você precisa seguir em frente, não tem outra opção, gente. Na verdade, é complicado essa situação, realmente é muito complicado. Você vê os países todos da Europa que fecharam, né, totalmente o comércio e tal, e agora já estão começando a reabrir e tal, e o pessoal tem aquele medo de vir um novo momento de mais mortes e tal, mas é necessário continuar, seguir em frente. Nós já tivemos 2 guerras, né, e o pós-guerra as pessoas precisavam seguir em frente, esquecendo as pessoas que perderam, os soldados que morreram, e seguir em frente, construir a história. Não tem outro jeito. A gente não está assim num processo onde a gente pode ter essa escolha. Se eu perder a minha esposa ou ela me perder, segue em frente. Nós temos que seguir em frente, não tem outro jeito. Perdemos um filho, que é uma coisa que eu acho que é uma coisa complicadíssima, né? Imagina num momento desse você perder um filho, né? Assim, é complicado, como é complicado você perder a esposa, o marido, perder tipo a mãe, o pai, a avó. É complicado, mas não tem outro jeito. Se chegar a acontecer, a gente tem que seguir em frente e confiar. Eu penso que esses momentos são os momentos de você trazer aquela fé em Deus verdadeira que é independente de circunstâncias. Entende? Mas eu acho que perder uma pessoa por Covid-19, perder uma pessoa para o câncer é o mesmo processo. Só que o câncer nunca foi divulgado quantas pessoas morrem todo dia. O câncer não foi divulgado todos os dias falando morreu mais um de câncer, morreu mais um de câncer, morreu mais um de câncer, entendeu? Se a gente começasse a fazer isso com várias outras doenças, a gente ia ver o número absurdo que é. E a gente ia ficar também talvez assustado. Agora, como essa pandemia é algo mundial, então a gente está muito assustado e a gente está tomando muito cuidado, mas a gente precisa aprender muito com esse momento aí. Essa questão que o pastor trouxe do luto, né? A questão que pega nessa pandemia é porque o luto, ele precisa de um fechamento, ele é um fechamento simbólico no ver o corpo. O velar o corpo é um fechamento simbólico para o emocional da pessoa, né? Para o psiquismo.
E isso não é possível acontecer, porque muitas vezes nem foi comprovado que aí é o coronavírus, mas por precaução, os profissionais da saúde eles vão então fazer essa intervenção de não deixar aproximar. Então nós teremos sim transtornos novos aí. Nós teremos aí pessoas com esse luto sem resolver, pessoas muito angustiadas, e por isso a gente precisa se revisitar. O cristão então confia em Deus, o cristão faça suas orações, o não cristão faça suas reflexões, faça sua meditação, mas encontre um espaço, um lugar em você, onde você pensa lá na RAM, que o susto, tudo que vem muito rápido, você vai fazer o processo da negação, Mas quando você vai devagar, refletindo, se revisitando, você vai elaborando isso nas suas emoções. Então é importante a gente não deixar também assim tudo muito generalizado. É importante olhar isso com bastante cuidado. Uma coisa que você falou, a gente falando da empatia, é interessante, empatia é entender os seus, que são com você em casa, Mas tem aquela história que a gente estava conversando antes, que você falou do castigo, Ela tem uma jogadinha do castigo e eu acho que é importante, que às vezes a gente acha que, não, mas aqui eu estou com minha esposa, tem que ficar 24 horas com a minha esposa, 24 horas com os meus filhos, e às vezes, como a gente está ali junto, a gente acha que não merece um espaçozinho para a gente, E às vezes a gente precisa, ou às vezes você está triste e não quer incomodar alguém pedindo ajuda, e num momento desse, a gente precisa entender o outro, mas também precisa que o outro entenda o nosso espaço, ou a gente precisa ter coragem para recorrer e pedir ajuda também. Mais do que nunca, o diálogo é fundamental. A sinceridade de alma, a sinceridade de coração é fundamental, porque se você for deixando somatizar com tudo, porque quando você faz esse exercício de olhar o mundo e depois se olhar, você vem com tudo que a gente tem aí, a televisão traz, com todo esse peso. Então, se você não for honesto consigo mesmo, sabendo daquela situação limite, daquele limite que você tem, você vai fazer o quê? Você vai começar a adoecer, vai somatizar. E aí você está fazendo uma coisa muito ruim, porque às vezes a pessoa pensa que a empatia é cuidar do outro, É olhar o outro com aceitação incondicional, inclusive é um conceito do Roger, são dois conceitos do Roger, a empatia e a aceitação incondicional, mas você primeiro tem que se olhar, você também tem que se olhar, para que você possa olhar o outro com olhos diferentes, Então é um exercício de todos os dias, é aquilo que eu falei, o sentido que você dá a esse momento, ele é seu. É seu. Ou você vai entrar ali no desespero, na angústia, porque se você pensar, a angústia ela abre porta para o tormento, para o desespero. Então, se você der sentido nesse caminho, ele vai, porque a angústia traz isso. Mas se você puxar aqui, chore um pouco às vezes, pare um pouco, se angustie um pouco sim, isso é saudável. Sinta a dor, fique às vezes se questionando, será que eu falo para afastar um pouco? Mas tenha atitudes, realize projetos, se planeje dentro de toda essa situação aí que está sendo vivenciada por todos nós. Eu queria responder aqui algumas questões que o pessoal está perguntando. Eu acho que é legal a gente falar, Tem o Elias Sapel, pastor Elias, Ele pergunta assim: o Covid-19 é um chamamento da humanidade para a conscientização sobre a existência de um Deus real e verdadeiro? Eu acredito que de alguma maneira De alguma maneira, as pessoas elas tendem a buscar a Deus nos momentos de dor, de sofrimento. Então eu acho que é um chamamento, é um ensino para nós. Eu creio que de alguma maneira essa pandemia ela traz algumas coisas que estavam na sombra para a realidade. Então eu acho que de fato ele mexe com essa situação, sim. Eu acho que traz um pouco de conscientização, inclusive no meio cristão, evangélico, traz consciência para a igreja. Eu creio que Deus está corrigindo a igreja em alguns aspectos nesse sentido. É só você dar uma olhada como que nós estávamos vivendo. Igrejas que estavam
se achando que não precisa nem do Espírito Santo para viver, que está tudo bem. Tá entendendo? Então, tipo assim, esses momentos acabam trazendo para a gente, peraí, gente, a gente não está no controle assim como a gente está pensando que a gente faz e acontece, e beleza, né? Eu creio que tem muitos pastores revendo seus ministérios, revendo sua postura. Eu mesmo tenho revisto muita coisa na minha caminhada e, tipo, a gente começa a entender que, assim, a gente não está mesmo no controle. Ninguém está, né? Nós vemos grandes potências que se achavam no controle desesperadas, né? Então é interessante a gente pensar por isso. Ele tem realmente feito isso. O nosso irmão lá de Santa Bárbara está perguntando aqui, pastor, esse é o momento de nos direcionarmos para uma vida de melhor qualidade, uma melhor qualidade de vida. Eu tenho falado assim, a gente está pensando essas coisas, né? Mas assim, é um momento de fato que, por exemplo, eu tenho dificuldade, confessando meus pecados aqui, né? Mas eu tenho dificuldade de ficar trancado dentro da minha casa e tal. Eu tenho bastante dificuldade dessa limitação imposta pelo vírus, né? E de fato isso me faz pensar, refletir sobre várias coisas. Se isso vai ser positivo ou negativo, não sei. Na China, por exemplo, teve muito divórcio depois da crise. Porque as pessoas ficaram dentro de casa e não conheciam a mulher, não conheciam o marido. Quando conheceu de verdade, falou, caramba, eu vou embora, não quero essa daí. Né? Que é uma coisa meio estranha, né? Porque a gente convive muito pouco, né? Com aquelas pessoas que estão perto. E quando a gente convive muito, a gente vê que a gente é insuportável em alguns momentos e a gente começa a perceber isso. Então eu não sei, Adriano, se de verdade isso vai levar a gente para uma vida melhor, mas de fato nós precisamos aprender que vida mesmo de verdade, pessoal, só existe em Cristo e a partir dele. Então não interessa o momento, se você estiver dentro da sua casa trancado ou de vez em quando, se você não, no momento da crise, você não colocar Cristo na frente mesmo no processo todo, a gente vai se perder. Então, não só nessa crise, mas em qualquer momento. A gente vê casamentos acabando independente disso. Por que acaba? Porque Cristo não está na frente, a gente deixa o nosso ego falar mais alto e a gente acaba se perdendo. E a Maria, vou responder a pergunta da Maria aqui, mais uma. Ela falou, isso é um sinal do fim dos tempos? É um princípio de dor? Maria, desde a cruz de Cristo é um princípio de dor. Então, assim, eu creio assim, que o princípio das dores, quando Jesus fala sobre essa palavra, ele diz que isso é o princípio das dores, está lá em Mateus, né? Também falando dessa proposta, Mateus 24, quando ele começa a falar sobre aquele final dos tempos e aquele processo todo, uma grande parte daquele texto já aconteceu, foi no ano 70, na destruição de Jerusalém. A gente já sabe disso. Agora, desde lá desse momento que Cristo foi para o céu, digamos assim, e vai voltar uma única vez depois disso, né? Então, eu creio que de fato ele está dizendo para nós, olha, percebam os sinais dos tempos. Desde aquele momento, João, a primeira carta de João, já vai dizer assim, que o anticristo, o espírito do anticristo já estava presente ali naquele lugar, né? Fazendo muitas coisas. Agora você vai perguntar lá quando você chegar no céu, e eu chegar lá também, né? Creio que eu vou para lá. Quando eu chegar lá no céu, perguntar assim para os irmãos do primeiro século, das 7 igrejas da Ásia Menor, como que foi o seu período de grande tribulação? Eles vão dizer, rapaz, foi horrível. Inclusive mataram a gente queimado e tal, né? Aí o pessoal fica falando assim, mas a grande tribulação não começou porque não teve ainda aquele sofrimento de grande tribulação. Que grande tribulação é maior do que você ser queimado nos jardins do governo romano? Para iluminar a sua noite, porque ele está achando que está muito escuro o seu jardim. Entendeu? Então, que tipo de sofrimento é maior do que esse? É uma grande tribulação. Então, acho que é por aí. Vai perguntar nada, Silas? Hoje está tão quietinho? Vai? Mas, Maria, concluindo aqui, né, que eu não concluí, eu acho, eu creio que sim, é um princípio de dores, e creio que sim, faz parte dos prenúncios do fim do tempo. Eu acredito nisso de verdade, eu acho que de fato é um grande sinal. Eu acho assim que, inclusive, se você for considerar os prenúncios, esse é um assim que é mundial, pessoal. Então, tipo assim, todos os outros são terremotos, guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, toda essa situação que a gente já sabe que vem acontecendo, de tsunamis, barragens que acabam, matam muita gente e tal, mas sempre de uma forma localizada em um determinado país, ou no Japão, ou no Chile,
os países que mais aconteceram tragédias, né? Talvez assim. E aí a gente começa a perceber essas coisas. Mas esse é uma coisa assim muito mundial, né? O mundo inteiro. É como se a gente for considerar que Deus estivesse de alguma maneira permitindo isso, eu vou colocar toda a humanidade dentro de casa para pensar um pouco sobre a situação do mundo. E colocou todo mundo, todos, geral, os presidentes dos países e as grandes potências, colocou geral, está um tempo aí, vai repensar a sua vida. Imagina isso, é um grande prenúncio da vida de Cristo. Eu acredito. Bom conversar com vocês, mas não queremos esgotar todo o nosso conhecimento nessa live, porque acredito que a gente pode organizar mais lives, mais profissionais, a gente vai aprendendo com a coração aí. Verdade. E vamos partir para a pergunta do Silas. Tá com você, você tem janta lá? Brincando. Daqui a pouco tem mais músicas com a nossa Mari Costa. Nesse momento a gente já está fazendo errado, compartilhando o microfone, mas... É verdade, né? Faltou álcool, Silas. Cadê o álcool que você ficou jogando? Eu esqueci de trazer o álcoolzinho. Olha, isso é uma falha grave na nossa live, tá bom, pessoal? Mas assim, tem álcool ali, todo mundo passou, é que a gente não colocou aqui no meio, mas beleza, já está tudo localizado aqui. A gente não colocou, inclusive. Vamos. Bom, vamos lá. A pergunta, não elaborei nenhuma pergunta, mas eu trabalho em hospital, né, na área hospitalar, e realmente no início, acho que eu até comentei com o pastor, dá um certo medo, chega, acho que quase a pavor, você fica, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Eu fico pensando nas pessoas que não têm Cristo, as pessoas que têm uma fé um pouco mais superficial, nesse momento, o quão elas estão sofrendo, que estão passando, estão apavoradas. Tem gente que, meu Deus, está assim, o que eu faço? Pastor, eu queria perguntar para você, nós como cristãos, que conhecemos a um Cristo vivo, que sabemos da onde a gente veio, para onde nós vamos, qual a sua opinião? O que você acha que a gente deve falar e fazer para essas pessoas que chegam a nós com um medo assim que chega a afetar a gente chega a meu, estou com medo também. O que eu falaria para essas pessoas? Eu primeiro assim, eu sei para onde vou, né? Nessa proposta que você colocou. A minha proposta pelo menos é de uma vida eterna com Cristo, pós-morte aqui. O caminho para entrar na eternidade, pessoal, acaba sendo mesmo esse momento de morte, né? Quando a gente morre, a gente entra nessa vida eterna, sendo ela para Cristo ou não para Cristo. Nós entramos nesse processo. Eu acho que medo é normal, como a Zenaide disse. Eu acho que a gente tem, o medo nos ajuda de alguma coisa. Se eu não tivesse medo, eu colocaria a mão no fogo e ficaria lá. Se eu não sentisse dor, se eu não tivesse medo, eu faria coisas absurdas. Então o medo, ele protege, ele é protetor. Então, por exemplo, as pessoas que estão com medo exagerado é um problema, né? Eu acho que o medo normal ali, ele é tranquilo, acho que até te ajuda a se cuidar um pouco mais e tal. Mas assim, o medo exagerado, ele é problemático. Eu acho que a gente poderia dizer que essas pessoas não precisam ficar com tanto medo assim. Você pode ter uma esperança e você precisa ter um pouco de fé, não fé positivista como eu tenho falado aqui, mas é uma fé alicerçada em Deus, sabendo que Deus é o autor da vida. Sabe que algumas frases me chocam nesse tempo assim, frases simples de algumas pessoas, chegam para mim e dizem assim: pastor, você não acha que a gente tinha que confiar um pouco mais em Deus em relação a essa doença e acreditar um pouco que Deus pode nos livrar dela? Aí eu falei assim: eu acredito que sim, irmão, mas eu acredito também que você tem que ter fé também para, se você pegar e morrer, você continuar crendo. Então, tipo assim, o caminho eu acho que é por aí, entende? Então a fé cristã, ela é essa fé que ela transcende esse momento aqui, né? Então eu acho que nesse sentido, Silas, a gente podia trazer essa fé para o coração das pessoas, dizer: olha, Jesus, ele nos afirma categoricamente: ainda que esteja morto, se você estiver em mim, viverá. Então acho que a palavra é essa, é tipo você olhar para esse momento tendo essa segurança espiritual de saber que a nossa vida está guardada com Cristo em Deus.
Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente deveria levar para o coração dessas pessoas. Fala, fique tranquilo, porque se você não morrer de Covid agora, você vai morrer de velhice. Então você vai morrer de algum jeito. Ou se você não morre de velhice ou de Covid, você morre de acidente de carro. Se você não morre de acidente de carro, você vai morrer. Tipo, você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos morrer um dia. A não ser que Jesus venha, nos arrebate, nos transforme. Né? Dentro da fé cristã a gente acredita nisso. Mas se não for isso, com certeza um dia você vai morrer. Então eu acho assim que essa presença da morte aí por causa do vírus, eu acho que o que ela não deve causar em nós é aquilo que tem causado, que o terrorismo tem causado nos Estados Unidos, por exemplo. Se você conversar com algumas pessoas de lá, você vai perceber que as pessoas lá, elas têm muito mais pânico do terror que é antes. Quando é que vai alguém jogar uma bomba aqui? As pessoas vivem o tempo inteiro com medo disso e sofrem muito por isso. Então eu acho que assim, sofrer por antecipação de alguma coisa é sempre ruim, é sempre uma coisa negativa. Eu acho que a gente tem que sofrer quando as coisas acontecem. Eu acho que a psicóloga falaria melhor sobre isso, mas por exemplo, a Zenaide fala depois um pouquinho sobre isso, mas a questão de você ficar o tempo todo com medo, angustiado, ansioso com isso é um problema tão sério quanto a doença quase. Então eu acho assim, espera você ficar doente. Agora eu vou ser sincero com você. Hoje em dia, quando eu começo a ficar um pouquinho quente, a garganta um pouquinho ruim, eu já falo, meu Deus, será que eu vou morrer? Mas eu não estou com medo, não. Eu queria dizer para vocês que eu não tenho medo mesmo, de verdade. Você é do grupo de risco. Exatamente. Já estou aí com 52. Colocar a barba de molho. E eu estou tranquilo, estou tranquilo mesmo, de verdade, assim, sabendo que se eu pegar, e outra, eu achei muito interessante uma frase de uma pessoa, não significa que você pegar o vírus, você vai morrer, pessoal. Então, assim, as pessoas já ficam pensando, se eu pegar o vírus, já estou morto. Aí, você vai morrer mesmo. Então, pegue o vírus, mas, tipo, reaja, luta. Eu estou vendo senhorinhas de 90 anos sair da UTI vivas. Então, tipo, você acha que isso é o quê? Pessoal, um velhinho pegou ou morreu? Não, tem velhinho que pegou e não morreu. Então, tipo, eu vejo a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus aí na vida dessas pessoas e definindo que, não é o vírus, é a hora que eu chamar. Amém. É muito legal esse bate-papo, né? São coisas assim, para refletir, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas não são tão reflexivas ou pegaram a live agora. Então, para terminar, rápido, pastor, não é vigília, é live. Eu falei isso para ele, mas... Quem escreveu aí? Quem escreveu? Não é vigília, é live. Estou falando. Então, assim, é muito legal refletir, mas eu quero que vocês, que a gente encerre com vocês dois, você dando ações práticas para melhorar minha vida espiritual nessa pandemia. Ações práticas, o que eu posso fazer para me reerguer, me reinventar agora? Né? Uma coisa que vocês acham que vai ajudar as pessoas. Poxa, eu não posso fazer tudo, mas eu posso começar fazendo isso amanhã. Certo? Certo. Olha, pessoal, eu acho que a gente tem que ir mais, a gente não tem outra opção, a gente tem que ir devagar. Então, assim, só que ir devagar não significa parar. Então, assim, continue fazendo as coisas que você pode fazer nesse período. Continue tendo uma expectativa dia a dia, criando algumas outras possibilidades. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, eu estou dentro de casa, estou fazendo faculdade de História, à distância. Então, assim, crie alguma coisa para você se ocupar nesse tempo e quando ele terminar, você ter produzido alguma coisa, ainda que bem devagar, porque o tempo que a gente está vivendo não permite ir tão rápido, mas vai devagar. Eu estou indo na manivela. Fiquei 2 semanas sem fazer nada, que para mim em casa é sinônimo de não fazer nada. Sim. Eu fazia as coisas fora de casa. Sim, continue. Daí fiquei lá invernando. Daí agora, acho que tem que fazer alguma coisa. Acho que tem que vou agitar o povo, fazer uma live. Começar a ler esse capítulo do artigo, começar o TCC. Sim, legal. E assim, aproveitem mesmo esse tempo de quarentena, leiam a Bíblia. Eu acho que o pessoal que estava vindo para a igreja não lia muito a Bíblia, então, maldade isso do pastor, né? Eu não posso julgar o teu coração. Mas, Isso.
Leia qualquer coisa, tipo, pegue um bom livro, na verdade, aproveite para você ler, isso é importante, gaste tempo com essas coisas, acho que é bem importante. E assim, se possível, viver em harmonia com a sua família, vive em harmonia. Eu acho que é melhor viver em harmonia, é melhor você viver tranquilo, dentro da sua casa, os momentos de aprendizado, aprenda mesmo, mas assim, não é tão fácil não, na experiência prática. Eu sei que você que está vivendo isso o tempo todo dentro de casa é meio difícil, mas eu acho que é possível ainda, você dentro desse processo todo, construir alguma coisa boa, construir alguma coisa saudável, mais devagar, mas fazer. Eu fiz um vídeo esses dias falando, e agora José, né? E falei sobre... agora já tem no YouTube, isso, né? Na conta do YouTube da igreja, foi muito bacana esse tema, e agora José, né? O pastor tem postado temas toda semana, palavra de reflexão. Você pode achar o link na fanpage da igreja, pode achar no YouTube também. Legal, isso aí. Acho que é isso. Daí, minha diva, nossa psicóloga, a 2 passos do consultório. Então, na verdade, quando nós pensamos, né, em assim, conselhos ou dicas, a gente tem que assim, ir com cuidado com isso, porque nada é tudo assim muito 2 mais 2 são 4, né? Mas é importante sim a gente pensar que você pode fazer pequenos projetos. Você pode desenvolver pequenos projetos. Faça a sua horta. Comece a costurar. Pessoas que se alimentaram, né? Eu tenho ensinado meus filhos a cozinhar. Ainda que eu não seja uma cozinheira de mão cheia, mas tenho feito isso. Escreva o que você sente. Você cristão, escreva suas orações. Escreva o medo que você sentiu, escreva a raiva que você sentiu, escreva a alegria, o amor. Escreva coisas, faça cursos. Existem links aí de cursos bons que não são cobrados, nem o certificado cobrado, cursos curtos, interessantes. Faça cursos, realize coisas, abra mais para o diálogo, crie grupos, faça aqueles vídeos ali em grupo, fale com pessoas. Faça coisas que você não tinha feito ontem. Maratone uma série. Existem séries excelentes. Faça isso mesmo que não seja excelente, seja só para você rir algumas vezes. Sabe? Então, eu vejo que vai muito por esse caminho. Porque isso vai te humanizar um pouco mais e te aproximar um pouco mais desse calor humano que, infelizmente, neste momento ele está um pouquinho afastado ainda. Tá bom? Quero já, como eu sei que a gente está encerrando, quero agradecer você que está aí, quero agradecer a Mari que deu a ideia da live e agradecer os parceiros que estão junto aí. E mandar um salve aí para as mães, domingo, né? Ah, verdade. Show de bola. Domingo, dia das mães. Nossa, eu dei um presente para minha mãe e ela pirou. Muito bom. Eu me superei dessa vez. Foi muito bom aquela. Foi top. Obrigada, Douglas, Silas, Joab, pastor aí. Até o nosso cenário já cansou da nossa live, Vigil Live. Tá caindo o cenário. Mas agora, gente, a gente vai ministrar uma canção que acalma o coração, né? Que deixa o nosso coração tranquilo. E acho que após essa canção, o pastor pode pedir uma palavra de oração e a gente termina com aquela para cima. Legal. Depois, o pessoal que dorme feliz, né? Essa canção, ela me traz a certeza de que, por mais que eu tenha medo, Ele está lá. Por mais que as coisas sejam difíceis, Ele está lá. Por mais que eu ache que estou em sombra e estou sozinha, Ele tem cuidado de mim. E o amor dEle, essa canção diz que o amor dEle é ousado. Ousado, porque Ele nos ama independente se a gente confia ou não. Ele nos ama independente se a gente devolve
a Ele esse amor não. Ele nos ama apesar de nós, apesar das nossas falhas, Ele nos ama. Então que essa canção possa acalentar o seu coração, né? Que Deus possa trazer a nós a vontade de estar mais perto dEle, e que Ele possa também nos ajudar a buscar um equilíbrio, né? Deus, cuida da minha mente, Espírito Santo, cuida da minha mente. Amém? Ouve conosco essa canção. Música
Preciso não, né? Daqui mesmo. Eu posso sair da sua frente. Vamos orar então, pessoal. Queria, de verdade, clamar a Deus por esse tempo que a gente tem vivido, por um momento de oração juntos. Depois para a gente terminar aí com uma música alegre, mas esse momento onde a gente precisa experimentar de fato este ousado amor de Deus. É muito ousado amar a Deus num momento de crise, de circunstâncias ruins, mas é o nosso desafio, eu creio que é o desafio de cada um de nós nessa caminhada. Continuar crendo, continuar confiando, colocando as nossas vidas nas mãos de Deus, porque Ele pode mesmo fazer tudo por nós. É Ele que nos dá essa esperança de seguirmos em frente, apesar das circunstâncias. Então, eu queria orar com você um pouquinho. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua misericórdia derramada em nossos corações. Obrigado, Senhor, por todo esse tempo de sofrimento que as pessoas do mundo têm vivido. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das famílias. As pessoas têm Te encontrado em meio a essas dificuldades, Senhor. Continue abençoando o coração daqueles que já perderam os seus familiares, que estão sofrendo, que a Tua misericórdia seja de fato o que eles possam receber da Tua parte, do Teu amor, Deus, no coração de cada um de nós. Muito obrigado por esse dia, por esse tempo, pelos nossos amigos, por estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa ferramenta que nós podemos alcançar o coração de algumas pessoas. E obrigado, Senhor. Nos ajude mesmo nesse tempo de pandemia, esteja presente nas nossas casas, abençoando as famílias, dando mesmo paciência, cuidado, para que nós possamos sair de tudo isso um pouco mais reflexivos, pensando um pouco mais sobre as situações, valorizando algumas coisas que talvez já não valorizávamos, que nós possamos em algum momento nessa crise toda aprender alguma coisa da Tua parte, entender alguma coisa dos Teus decretos, dos Teus princípios. Obrigado, Deus. A Tua palavra tem nos dito a todo momento que este mundo é um mundo de sofrimento. Nós queremos fugir às vezes disso, buscar na Bíblia somente as coisas boas, mas de fato a Tua palavra tem nos ensinado que nós passaríamos por momentos como esse, tem nos direcionado inclusive para momentos como esse, que nós como igreja não sejamos homens e mulheres que vamos nos acovardar diante da fé e buscar em todos os caminhos. Na verdade é um único caminho, Jesus Cristo, aquele que tem o poder sobre a morte, aquele que é o autor da vida. Que nesse tempo de muitas notícias de morte você encontre com o autor da vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos para a saideira já. Já eu quero dormir, tem dormido cedo na quarentena já. Bora lá então. Obrigada a você. Peça mais, pergunte, dê sugestões de novos temas para a gente organizar aí mais live com música e bom bate-papo.